Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 5 de julho. Mais uma vez nós estamos aqui porque o Senhor é bom. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos, com graça e paz em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã a abrir a tua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. Nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre esse texto. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos ajude. Precisamos do teu espírito, precisamos de entendimento, de compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Nós queremos ter um coração como uma boa terra, Senhor, para que a tua semente ali lançada possa produzir frutos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que domingo nós temos o culto com Santa Ceia, domingo 19 horas. Daqui a pouco, 7 horas, temos o devocional com a pastora Ana e às 21 horas e 30 minutos nós temos a oração da noite, em nome de Jesus. Vamos ler aqui então o versículo de número 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 2. E há uma epígrafe antes do versículo 13 que diz assim: o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Ou seja, no meio das lutas, é um resumo do que nós vamos ver nesse capítulo, nessa porção desse capítulo. É um resumo falando sobre o proceder daquela igreja lá em Tessalônica, e essa igreja era uma igreja fiel, mesmo em meio a lutas e às tribulações. Falamos um pouco ontem sobre as lutas que Paulo, Silas enfrentaram, e agora Paulo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, porque Paulo levou, desculpe a palavra até Tessalônica, levou a palavra lá, ele, Silas, e pregaram ali a mensagem da cruz, e as pessoas aceitaram, se arrependeram e colocaram a sua fé naquilo que Paulo estava pregando, que era a palavra de Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homem, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. Então eles receberam, e a palavra de Deus fala, então, aqui de uma maneira é, às vezes que nós não percebemos, mas a ação do Espírito Santo naquela igreja, trazendo a revelação de que aquilo que Paulo estava pregando não era a palavra de homens, mas era a palavra de Deus. Então o Espírito vivificou, o Espírito trouxe vida àquelas palavras para que as pessoas crescem. O Espírito Santo agiu ali, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e que nós precisamos de Jesus para de novo termos comunhão com o Pai, em nome de Jesus Cristo. E ele então diz: a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então nós vemos aqui que Paulo está testificando que a palavra que ele pregou e que eles receberam como palavra de Deus, ela está operando eficazmente em vós. O que significa isso? Naqueles que creram. Veja, é importante isso. É importante nós fazermos uma reflexão sobre isso, porque é somente naqueles que creem. Quem crê vive a palavra de Deus. Então Paulo está testemunhando que esta palavra estava operando na vida deles, transformando a vida deles, porque eles acreditaram. Eles se arrependeram, creram, colocaram a sua fé na palavra, estão obedecendo. Então, Paulo está vendo a palavra transformar as suas vidas. Amados, quando nós andamos na palavra de Deus com arrependimento, com fé, convertendo os nossos caminhos, amados, a palavra ela vai começar a operar nas nossas vidas, na nossa casa, naqueles que estão à nossa volta. A palavra de Deus vai começar a transformar tudo à nossa volta. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Paulo está dando esse testemunho a respeito daquela igreja, de que a palavra de Deus estava operando, porque eles creram na palavra que Paulo pregou, como palavra não de homens, mas de Deus. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ou seja, é um sinal, é um sintoma
de pessoas que estão tendo a sua vida transformada. Porque, amados, luz e trevas não se misturam. É assim como a água e o azeite, eles não se misturam. Então, quando nós andamos na palavra de Deus, quando nós somos luz, nós vamos sofrer oposição. Nós vamos sofrer oposição. E esse é um sinal de que nós estamos andando no caminho do Senhor. Não é um sinal de que o Senhor nos abandonou. Não é um sinal de que nós estamos, para aqueles que andam, que creem na palavra de Deus, né, que se arrependeram dos seus pecados, de tudo que nós temos falado aqui, não é um sinal de pecado. Ah, eu devo ter algum pecado na minha vida, então a minha vida está assim porque tem algum pecado. Paulo, amados, e Silas, nós falamos sobre isso. Eles sofreram prisões, eles foram brutalmente açoitados, e eles não tinham pecado, eles estavam pregando a palavra de Deus. Então, aqueles que vivem a palavra de Deus, eles vão ser perseguidos. Se perseguiram a Jesus, se perseguiram Paulo, perseguiram aqueles grandes homens de Deus, amém? Que a palavra de Deus relata, vão nos perseguir também. Amém? Mas nós precisamos nos manter firme. E Paulo está falando exatamente isso que nós lemos na epígrafe desse texto. Paulo está falando que mesmo em todas essas tribulações, em perseguições, em lutas, eles permaneceram firmes. Glória a Deus por isso. Os quais não somente, então ele está falando daqueles judeus agora que se opunham. Amém? Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Exatamente isso, amados, exatamente isso. Os judeus, eles não queriam que os gentios se convertessem. Eles não queriam que se convertessem a Cristo. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Olha que sério isso, eles se opunham de tal maneira para que Paulo não pudesse pregar aos gentios e os gentios fossem salvos. Ele então diz, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então Paulo aqui nós podemos citar aqui dessa ira de Deus contra aqueles que se opunham aos homens de Deus, ao mover de Deus, ao Espírito de Deus, porque tinham o seu coração duro, não se arrependiam, não se convertiam, não convertiam seus caminhos, amém? Não tinham o coração quebrantado, contrito. Diz aqui, por exemplo, que eles foram levados para o exílio, já lá no Antigo Testamento, e nós podemos ver aqui que em 70 depois de Cristo, cerca de 40 anos após a crucificação de Jesus, e que ele aqui diz que esses judeus foram culpados por isso, eles, claro que através dos romanos, mas os judeus que incitaram isso, aqueles judeus fariseus, né, aqueles judeus saduceus incitaram isso, em 70 depois de Cristo, toda Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído, tudo foi destruído. É dessa ira que Paulo está falando aqui. E também, claro, da ira futura, da vinda do Senhor, que vai julgar aqueles que creem e aqueles que não creem. Amém? Que trará vida e vida eterna para os que creem e punição eterna para aqueles que não creem. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, porque eles tiveram que se retirar. Por isso que ele usa esse termo orfanados, né? Teve que deixá-los lá sem a presença de Paulo. Não, porém, do coração. Então, no coração, o coração deles ainda estava lá. Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Amados, nós vemos aqui esse trabalho do diabo de colocar impedimento, de destruir a igreja, de destruir as pessoas, de destruir a obra de Cristo. Nós podemos ver isso, por exemplo, nas cartas lá em Apocalipse, enviada às 7 igrejas, que ali fala sempre dessa presença de Satanás se opondo à igreja, trazendo impedimento, trazendo lutas para a igreja. Nós podemos ver isso também, não só em Apocalipse, mas na igreja em Jerusalém, podemos ver na igreja em Efésios, que nós lemos, em todas as igrejas, a oposição do inimigo contra aqueles que verdadeiramente andam na palavra de Deus. Porque aí sim, aqueles que andam verdadeiramente na palavra de Deus são inimigos. Satanás se coloca como como inimigo, né? Porque está vivendo a palavra de Deus. Mas aquele que não está vivendo a palavra de Deus, aquele que finge ser o que não é, aquele que prega uma coisa, vive outra, esse o diabo deixa porque já pertence a ele.
Essa que é a grande verdade. E ele diz então, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus e em sua vinda, não sois vós? Paulo mostra então que eles eram a coroa de Paulo. O que significa essa coroa? Essa coroa significa principalmente uma referência à vida eterna. A coroa como uma figura da vida eterna que cada um vai receber, que cada um de nós vai receber, uma coroa. Vamos receber a vida eterna. Ele faz este exemplo trazendo de uma maneira bem prática para a nossa vida. Sabe aquele atleta que compete e quando ele vence, ele recebe a coroa da vitória, os louros da vitória? Então é disso que Paulo está dizendo. Porque ele recebe a coroa quando ele entra na vida eterna, ou quando ele entra na vida eterna é uma figura da coroa, porque ele venceu a corrupção do mundo. Amém? Nós buscamos agradar a Deus e não a nossa carne, não os homens, não ao mundo, mas a Deus. Amém? Negando a nós mesmos, às vezes com sacrifício, às vezes ali com uma vida onde nós escolhemos a cruz e não o mundo. Não é verdade? Aqueles que celebram entrar na vida eterna, fala daqueles que celebram a vitória sobre Satanás. Essa é a coroa. Celebrar a vitória sobre a corrupção, sobre Satanás, celebrar a vitória sobre aqueles que nos perseguiram por uma vida inteira. Não é assim? Perseguiram pela vida inteira? E ele então diz: não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria e a nossa glória. Então Paulo está falando sobre aquela igreja, que para Paulo era uma alegria, era uma glória para eles saber que eles estavam andando no caminho do Senhor. Um exemplo que nós podemos ver do ataque do diabo sobre a vida dos cristãos é o exemplo de Saul e Davi. Por que Saul atacava tanto Davi? Porque Saul sabia que Deus o havia rejeitado. Então ele queria atacar tudo aquilo que era de Deus. Então ele jogava sua lança contra Davi, tentando matá-lo, perseguia Davi, mesmo Davi sendo tão pequeno e ele sendo o rei de Israel. Mas ele sabia algo muito importante, amados. Deus não estava mais com ele. Deus havia retirado o Espírito Santo da vida dele e agora estava sobre Davi. Então andemos na palavra do Senhor. Vamos viver a palavra do Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo e agradar a Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero convidar você a orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Derrama da tua graça, do teu poder sobre nós. Derrama da tua unção e do teu amor. Nós precisamos de ti. A nossa casa, a nossa família, o casamento, os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos te conhecer mais, nós queremos te agradar, nós queremos estar sempre na tua presença, nós queremos estar sempre contigo, Senhor. Abençoa-nos nesse dia, abençoa toda a obra das mãos do teu povo, para que tudo prospere, para que tudo possa frutificar em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada com paz, Senhor. Tira todo peso, todo fardo, em nome de Jesus. Traz sobre cada lar saúde, proteção, alegria, em nome de Jesus Cristo. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês. Não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama e de colocar o teu pedido de oração lá nos comentários. Nós oramos por todos, nós sabemos o quanto ele é importante para você. Deus te abençoe.